Olá pessoal, é o professor Ari e hoje vou apresentar do meu blog Gestão Ética e Liderança práticas contábeis e gerenciais em empresas globais. Lecionando para uma das primeiras turmas do Brasil a disciplina de Contabilidade Internacional, preparei o conteúdo que foi fruto do nosso envolvimento com o dia a dia das empresas globais. Destaco algumas dessas práticas usuais nas empresas multinacionais. Isso não significa que não iremos encontrar algumas delas em empresas locais, pois algumas são úteis em qualquer tipo de empresa. Então vamos lá. Preço de transferência entre empresas do mesmo grupo, também chamado transfer pricing. Quando a filial de uma empresa compra ou vende para a matriz ou para outra filial, as vendas são consideradas vendas internas. Isso porque o negócio é efetuado entre duas unidades de um mesmo grupo. Para precificar essas vendas, as empresas costumam definir critérios. Nos demonstrativos consolidados, as vendas entre unidades de um mesmo grupo acabam se anulando, pois são reportadas apenas as vendas externas, ou seja, vendas para fora do grupo. Transações de compra e venda entre empresas de um mesmo grupo também estão sujeitas às leis dos países. E no caso do Brasil, existe uma lei sobre transfer price, que tem finalidades fiscais e não é objeto desse estudo. Proteção contra riscos cambiais, políticos e econômicos. Dívidas em moedas estrangeiras representam sérios riscos para as empresas que trabalham com moeda local ou com moeda funcional, que significa a moeda com a qual ocorre o maior número de transações da empresa. Oscilações das taxas de dólar, por exemplo, podem gerar perdas e ganhos. No caso de dívidas em dólar, por exemplo, se o dólar baixar de cotação, serão gerados ganhos cambiais. Já no caso de aumento de cotação, são geradas perdas cambiais, porque sua dívida aumenta. O raciocínio inverso vale para as exportações, onde as quedas do dólar geram perdas e as subidas geram ganhos. Mecanismos para proteger as empresas contra perdas cambiais são hedge, busca de redução de dívidas em moeda estrangeira, investimentos em moeda estrangeira, postergação dos recebimentos em moeda estrangeira em momentos de desvalorização crescente, adiantamento dos pagamentos em moeda estrangeira em momentos de desvalorização crescente, abertura de filiais em outros países para empresas nacionais ou busca por parceiros internacionais, aumentar exportações, etc. Contra riscos políticos, econômicos, guerras e outros eventos, as corporações internacionais procuram analisar e entender profundamente os contextos em que as empresas estão operando. Assim, o fluxo de investimentos dessas empresas consideram o risco de que cada país apresenta. Ações como hedge, joint venture, políticas conservadoras de investimentos, lobbies e redução de atividades podem ser práticas necessárias. Procedimentos intercompany. As empresas de um mesmo grupo precisam manter uma série de controles a fim de poderem apresentar suas demonstrações de forma correta. Algumas dessas práticas são contabilizações em trânsito das vendas e estoques intercompany, quer dizer, entre empresas. Quando uma empresa afiliada vende produtos ou serviços para outra empresa do mesmo grupo, se faz necessário efetuar contabilizações de produtos em trânsito. 2. Circularizações das operações intercompany, entre empresas do grupo. São procedimentos que visam conciliar registros contábeis das transações efetuadas entre afiliadas. Procedimentos de circularização são frequentemente efetuados ou monitorados pelas auditorias externas contratadas pelas empresas. Padronização de sistemas de gerenciamento. Corporações internacionais se valem de intensa padronização. Os sistemas de gerenciamento tendem a ser amplamente normatizados pelas empresas internacionais, o que pode envolver relatórios padrões, indicadores de performance, sistemas integrados, etc. Muitas multinacionais padronizam como sistema integrado o SAP. Trata-se do sistema mais usado no mundo por empresas globais.
O SAP facilita a consolidação, além de permitir às matrizes ou unidades regionais consultarem diretamente os sistemas integrados das afiliadas. Política de aquisições, fusões e joint ventures. Empresas internacionais frequentemente adotam uma agressiva política de crescimento. Muitas vezes os crescimentos são obtidos não somente com aumento de vendas, participação de mercado e lançamento de novos produtos. Por vezes, empresas adotam uma agressiva política que envolve aquisições de novas empresas, utilização de joint ventures, parcerias e outros recursos também são comuns nesse tipo de organização. Gerenciamento regional. Gerenciamento regional é uma prática muito utilizada em corporações internacionais. Assim, as multinacionais costumam ter executivos responsáveis por determinadas atividades para uma região. Exemplo, região latino-americana, região europeia, etc. O gerenciamento por região facilita a gestão de negócios, muitas vezes reduz cargos nos países, mas gera despesas de viagem devido às frequentes reuniões regionais. Padronizações. As grandes corporações são altamente padronizadas. Abaixo seguem alguns exemplos de padronizações frequentemente encontradas nas multinacionais. Sistemas de gestão, indicadores de desempenho, planos de contas, softwares diversos, codificação de produtos, estoques, clientes, fornecedores e outros, manuais de procedimentos, política de ética, etc. Esses são alguns exemplos de padronizações. A padronização facilita e auxilia no processo de controle da matriz sobre as filiais, facilitando a gestão e propiciando a avaliação comparativa entre as diversas unidades distribuídas pelo mundo. Gerenciamento global de marcas. Grandes corporações possuem estratégia direcionada às suas principais marcas. Estratégias locais devem estar alinhadas com a estratégia mundial para as marcas. As marcas estão entre os principais ativos das empresas. Assim, políticas globais voltadas para as mesmas são usuais nas grandes corporações. Orçamento global e regional. O orçamento operacional, curto prazo, tático ou operacional, devem estar alinhados com o plano estratégico longo prazo e ambos alinhados com as estratégias globais. Nas grandes corporações, os orçamentos são padronizados, consolidados regional e mundialmente. Cada etapa do orçamento, local, regional e mundial, deve passar pelos níveis de aprovação necessários, além de requerer uma ampla participação dos diversos níveis da empresa. Contratos globais de fornecimento. As empresas com filiais em diversos países podem negociar contratos mundiais de fornecimento, o que pode contribuir para baixar custos e aumentar qualidade, além de facilitar a gestão. Parcerias com fornecedores de serviços. Em linha com o item anterior, as parcerias com fornecedores de serviços também se constituem um importante elemento de melhoria para a empresa multinacional. Contratos globais podem ser negociados com consultorias, corretoras de seguros, empresas de auditoria, etc. Benchmarking. A comparação entre diversas unidades de um mesmo grupo de empresas pode constituir um forte elemento de auxílio na identificação de unidades passivas de pontos de melhoria. Em um processo de benchmark, as unidades de uma empresa multinacional podem aprender mutuamente. Reuniões periódicas e relatórios com dados comparativos entre países podem ser formas de benchmark entre empresas de um mesmo grupo. Unidades de negócio. As unidades de negócio também podem ser encontradas em empresas domésticas, mas ela é altamente utilizada na empresa multinacional. Unidade de negócio significa segmentar a empresa e dirigir cada segmento como se fosse uma empresa individual. Nas corporações internacionais é praticamente impossível a administração sem a adoção de unidades de negócio. E por fim, a conclusão é que essas são as principais práticas em empresas globais que selecionei para abordar. Lógico que podem existir outras e, além disso,
Além dos breves comentários que destaquei, muita coisa pode ser dita sobre essas práticas contábeis e gerenciais em empresas globais. Era o que eu tinha nessa postagem. O link se encontra na descrição. Se gostarem, deem um like nessa matéria e passem a ser seguidor do blog. Muito obrigado, seguidor do blog e seguidor do canal do YouTube. Muito obrigado e um abraço a todos.